Maravilha, maravilha! Estamos de volta aqui. Fazia tempo que eu não gravava algum vídeo para vocês. E como eu tenho trabalhado um pouquinho em automação, em autoatendimento, com robôs, com AI, eu queria trazer um pouco para vocês esse trabalho que eu tenho feito, mas mais para mostrar para algumas empresas, porque mudou bastante, sabe? Lógico que tem um certo trabalho, tem bastante ferramentas que ajudam, mas mudou, não é mais aquele autoatendimento do WhatsApp de digite 1, ainda tem muita empresa usando isso, é claro, né? Digite 1 para 2 e 3, isso é chato, isso é monótono e as pessoas não têm muita paciência para isso. Funciona, não vou dizer que não funciona, mas evoluiu bastante, então eu quis trazer um pouquinho aqui de um projeto rápido, tá? Que eu desenvolvi, ele é bem maior do que isso, mas mostrar como ficou mais humanizado, porque com as AIs, elas mudaram essa forma de atendimento, então você não precisa fazer isso, ela conversa realmente e ela soluciona problemas, ela realmente faz um fluxo de trabalho muito grande para a empresa, independente do que a empresa necessita. Aqui é de uma empresa pessoal, que é uma empresa de locação e venda, então aqui simula mais ou menos como se fosse uma imobiliária, e esse é o grande diferencial, o que mudou. As AIs, elas trabalham especificamente para a empresa, então não é aquela coisa genérica, não, você treina um agente e esse agente, ele entende muito do assunto que ele está falando, ele é um funcionário muito bem treinado. Obviamente que esse trabalho existe uma linguagem de programação, precisa de um servidor VPS e até uma ideia aqui, quem sabe eu traga para os programadores, para os desenvolvedores. Eu acho que é legal, eu procurei alguma coisa sobre tutorial de como configurar o VPS, esse tipo de coisa. Não tem muita coisa legal, eu acho que tem o que tem um pouco complicado, porque fazia tempo que eu não fazia isso, eu estava trabalhando mais com websites e com landing pages, essas coisas, então achei legal trazer essa coisa diferente para vocês. Mas vamos lá, conversa de maneira rápida. Aqui vocês já estão vendo a tela do meu agente A, e ele consulta o Google Calendário, lembrando que na versão final dele, ele faz muito mais coisas. Para você ter uma ideia do que mudou, ele consegue fazer até o contrato e salvar esse contrato. Ele pede os dados da pessoa, a pessoa preenche os dados, ele gera o contrato, a IA monta um contrato em cima de alguns contextos que precisam ser colocados, passa os preços, consulta o calendário, agenda no calendário isso e salva o contrato e envia o contrato para o cliente também. Então, tudo isso é um trabalho que você teria que fazer esse autoatendimento. Então, você pode mandar para o agente aí que só faz isso, por exemplo, né? No meu caso aqui, é um agente rápido, via WhatsApp, e ele conversa sobre alguns dados, só para exemplificar para vocês realmente o que é que você pode fazer. O que eu queria trazer é que mudou isso muito, as empresas ainda não entenderam o quanto mudou isso. Então, assim, é muito mais humanizado, tanto é que você pode falar para o teu agente A que ele vai agir de forma mais brincalhona ou de forma mais transparente e que ele aprenda também muito com isso. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui é via WhatsApp o atendimento, né? Então você pega aqui, eu coloquei meu número, é uma empresa de locação que eu tenho pessoal lá e aí conversa com você. Eu vou simular de maneira rápida aqui, né? Até para o vídeo não ficar longo, e mostrar como que mudou. Então você diz um olá aqui, né? E a inteligência artificial, ela vai interpretando, ela dá um tempo para a resposta. Até isso você consegue configurar hoje, sabe? Não é não ver, você poderia informar que ela é uma IA e que ela pode resolver, né? Ou a pessoa vai entender ao longo do tempo isso, né? Então ele pede aqui do Vila Visu, eu quero saber qual é o tamanho da propriedade, né? Qual o tamanho da propriedade? Ela vai pesquisar na base de dados dela e vai trazer as informações que ela tem. E isso é autoalimentado, né? Então aqui ela falou que tem 5.000 metros quadrados, né? Aqui eu fiz uma pergunta genérica também, eu estou conversando com ela como se fosse uma pessoa, né? São dúvidas pertinentes, ela digita, ela dá um tempo de resposta. Então aí você pode até melhorar. Aqui eu deixei de uma forma muito rápida, né? Como eu disse, lá na versão final ela é mais humana, ela não coloca dessa maneira, ela escreve, o texto é mais curto, mas ela tem os emojis, aí há conversa, né? Então, por exemplo, eu vou verificar assim, vamos conversar eu deixei aberto aqui, vamos conversar com o Google Calendar, né? Então ela tem a agenda lá do que está liberado e eu vou pedir uma data se está livre, né? Ela vai consultar a Google Agenda, né? Da empresa, que seria, por exemplo, aqui, neste caso é para agendar eventos, mas poderia ser para uma empresa, por exemplo, que quer consultar o agendamento de um dentista. Precisa entender, as IAs estão muito avançadas, não é aquela coisa que a pessoa tem que fazer. Então, um muro do WhatsApp só faria agendamentos.
Ou a própria IA transfere para um outro agente. No caso aqui eu montei só um agente, né? Você pode pôr vários agentes dentro do agente. Quem cuida do agendamento é a secretária IA de agendamento. Mas a própria IA transferiria dentro do mesmo número, entendeu? Tudo isso numa base de dados recuperável e de forma muito automatizada, até o momento que manda para um profissional, uma pessoa física realmente que iria para o atendimento normal, ela poderia transferir também, ok? Então vamos continuar simulando aqui. Eu vou solicitar uma data se está livre. Então aqui eu solicitei se 24 de dezembro está livre, dá um tempo de resposta, vem digitando ali, né? E ela responde, 24 de dezembro está livre, né? Se precisar de mais informações ou que quiser reservar, é só me avisar. Então nesse daqui eu não fiz, tá? Mas ele faz a reserva, ele passa o preço, passa a tabela de preço, ele faz um monte de coisas. Nesse workflow aqui, de maneira rápida, eu trouxe para vocês como que funciona, o que pode ser, né? Lembrando que tem um pouco de custo isso para a empresa, mas não é um custo excessivo, ficou muito mais em conta. Eu digo um custo mensal, porque você precisa manter um servidor VPS, você precisa pagar as APIs, então, por exemplo aqui, o ChatGPT aqui é a versão de API paga dele, né? Já o Google Calendário você tem um limite também, mas tudo isso tem um certo custo, mas compensa muito versus o resultado que se tem. Então é isso, pessoal, um vídeo rápido. Quem sabe eu trago uma coisa mais específica para programadores também. Eu só queria mostrar essas automações, que é legal, que as empresas ainda não viram. Algumas empresas já estão muito além, né? Essas AIs conseguem fazer vendas, fechar até negócios de tão forte que está esse trabalho. Porque se eu abrir uma outra automação aqui, por exemplo, eu vou mostrar uma outra rapidamente aqui para vocês. Aqui eu estou mostrando outra inteligência, né? Você vê que o fluxo de trabalho é bem maior, né? Você vê aqui, por exemplo, que ela faz muita coisa, né? O fluxo é bem diferente dessa IA, então ela tem aqui, ela manda, ela para, ela responde, aí você pega aqui, por exemplo, né? Vamos bem rápido, só para finalizar o vídeo aqui. Aqui ela envia, aqui, essa IA aqui, que esse fluxo de atendimento que eu estou fazendo aqui, a pessoa manda texto, a pessoa pode mandar um áudio, que é uma pergunta que as pessoas têm. E se eu mandar um áudio? Ela interpreta o áudio, tá? E ela responde em texto. Então isso é muito legal também, você vê o quanto está humanizada, né? E se precisar, ela também converte um áudio e manda em áudio também a resposta para a pessoa. Então assim, realmente ela é bem mais humanizada do que era antigamente. Isso mudou muito, tá? Percebe-se aqui que ela vai para um outro fluxo de IA aqui, ó. Então vocês pegam, tem os loops de resposta, ó. Sendo imagens, ela pode enviar imagens, vídeo, ela envia textos. A IA, ela faz o looping completo. Essa IA aqui é bem legal, tá? É um atendimento que eu estou trabalhando. Aqui ela consulta o calendário, ela salva no banco de dados, enfim, tudo isso muito legal, tudo ligado ao WhatsApp da pessoa, da empresa, né? Aos números que tem. Então assim, mudou bastante a forma de fazer um fluxo de atendimento de cliente ou um fluxo de vendas de uma empresa, tá? O vídeo talvez tenha ficado um pouquinho longo, mas eu tentei ser bem sucinto. E quem sabe a próxima a gente mostra isso funcionando de outra maneira, um outro projeto. Beleza? Valeu, legal, um abraço pessoal, até mais. Fui!